Olá, na edição de hoje do Correio Notícias, índice que reajusta o valor do aluguel tem deflação de quase 2% em 2009. Nós vamos mostrar como essa notícia deve afetar o bolso do inquilino. Esse é um dos nossos destaques e você vai ver também. Engenheiro morre ao cair de prédio em construção em Taguatinga. Mais um aumento de combustível. O álcool sobe em média 11 centavos nos postos. Problemas com abastecimento de água continuam no Guará. E um presente para os deputados federais. Quase todas as faltas deles são perdoadas, ou seja, não há desconto no salário. Eu sou Ayrton Guimarães e o Correio Notícias começa agora. Daqui a 2 dias começa um novo ano e, com ele, novas dívidas. O reajuste da mensalidade das escolas e o pagamento do IPTU e do IPVA, por exemplo, tiram o sono de muita gente. Mas, no meio disso tudo, uma boa notícia para os inquilinos. Pelo menos o valor do aluguel de imóveis não deve ser alterado. O aluguel do apartamento de 2 quartos em que Marcélia mora com os filhos na Asa Sul compromete boa parte do orçamento da família. São R$ 1.300, além do condomínio, que ultrapassa os R$ 300. A notícia de que o valor pago por ela não deve ser reajustado no início do ano que vem foi bem recebida. Para mim isso é maravilhoso, porque no início do ano, principalmente no início do ano, tudo é mais difícil, os gastos são maiores, Então, assim, dá pelo menos para a gente tentar contornar a situação, controlar um pouquinho. O índice do aluguel termina o ano com deflação de 1,72%. É a primeira vez que o número é negativo, desde que o IGPM passou a ser calculado há 20 anos. O índice geral de preços para mercado leva em conta outros 3 números: o preço dos produtos para o consumidor, o custo da construção e o preço no atacado, que teve a maior queda no ano. Para se ter uma ideia de como a redução do IGPM foi considerável, em 2008 o índice ficou em 9,81%. O presidente do Sindicato da Habitação do DF explica que a lei da oferta e da procura é o que determina o valor do aluguel. E para quem já tem um contrato vigente, vale negociar com o proprietário do imóvel. Ele tem exatamente aquele índice adotado no contrato. E o índice adotado no contrato, em geral, não quer dizer que seja sempre ele, mas na maioria das vezes é o IGPM. Como o IGPM deu agora, no acumulado de 12 meses, 1,72, então, a menos, então esse seria o índice a ser aplicado, quer dizer, a menos. Mas, como disse anteriormente, o que prevalece é o entendimento, o diálogo entre as partes. Um engenheiro morreu nesta terça-feira pela manhã enquanto trabalhava numa obra em Taguatinga. Ele caiu no fosso do elevador de um prédio em construção. O acidente aconteceu por volta das 8 horas da manhã, nesta construção residencial na CNB 3, em Taguatinga Norte. O engenheiro Eduardo Pereira Cássio, de 42 anos, que trabalhava na obra há cerca de 1 ano, caiu no fosso do elevador de uma altura de 16 andares. Segundo testemunhas, o engenheiro e outros 3 operários pretendiam ir até o 16º andar da obra. Só que o elevador subiu cerca de 1 metro além do previsto. Os colegas que já estavam no andar buscaram uma escada para tentar salvar os trabalhadores. Mas o engenheiro se desesperou, tentou descer sozinho e acabou caindo no fosso. Ele colocou a perna lá de fora, como ele é muito pesado. Aí os braços dele não conseguiu segurar ele. Aí a mão escorregou, a perna escorregou, ele virou de cabeça para baixo. O senhor ainda tentou segurar ele? Eu segurei ele pela camisa, mas não consegui, ele é muito pesado. A obra ficou parada durante o dia. Cerca de 80 operários foram dispensados do serviço. A perícia foi feita no local durante a manhã. A mulher do engenheiro, visivelmente abalada, também esteve na obra. E agora vamos a outras notícias do DF. O fornecimento de água ainda estava comprometido hoje de manhã no Guará. Na maioria das casas, a água voltou durante a madrugada. A CAESB explicou que já resolveu o problema e que a situação será normalizada. Álcool mais caro. O valor nas bombas passou de R$ 1,99 para R$ 2,10. A justificativa é o reajuste passado pelas distribuidoras aos postos de combustível. Quem trabalha no Senado anda abusando das máquinas de Xerox. Este ano, foram gastos mais de R$ 2 milhões com equipamentos e fotocópias. A promessa agora é que no próximo ano haja uma redução de até 60% nesse valor. Fazer uma cópia por lá custa 30 centavos, 3 vezes mais do que o encontrado nas ruas da cidade. Idade Squarize vem aí com as melhores dicas de português para concursos.
Há plurais que enganam. Um deles é de alto-falante. À primeira vista, a gente pensa que se trata de um adjetivo, alto, e um substantivo, falante. E tacam essa em cada um. Errado. Falante é adjetivo e alto advérbio. Dita de outra forma, a dupla seria altamente falante. Altamente é advérbio, alto também. Portanto, invariável. Por isso, o plural de alto-falante é alto-falantes. Só o adjetivo se flexiona. O advérbio mantém-se no bem bom. Que os deputados faltam muitas sessões da Câmara, todo mundo sabe, mas o que chama atenção é que quase todas as faltas são perdoadas, ou seja, não há desconto no salário. E ainda tem um detalhe, o plenário fica mais vazio exatamente nas vésperas de feriado. As faltas têm até desculpa oficial. Normalmente são justificadas porque os deputados estão em missão oficial ou licença médica, e nestes casos são perdoadas. Em 2009, mais de 88% das faltas foram aceitas pela presidência da Câmara. Coincidência ou não, a ausência dos parlamentares aumenta justamente em vésperas de feriado. Neste ano, o pico de faltas foi nos dias que antecederam o Carnaval, em fevereiro. Pelo regimento interno, o parlamentar que não justificar a falta deve ter o desconto no salário de cerca de R$ 850 por sessão. Mas como não existe prazo de entrega da justificativa, o corte no ponto fica cada vez mais difícil. Isso é uma falta de respeito com o cidadão, além de ser um péssimo exemplo. Deveria ter desconto no salário, deveria ter, como a gente tem falta grave, como a gente tem exoneração por justa causa. Nada disso acontece com eles, né? Por isso que depois chamam de pizzaria, eles acham ruim. Para ficar fora de Brasília, qualquer atividade serve de desculpa, desde que seja relacionada com o mandato. Dos 513 deputados, 209 tiveram todas as faltas perdoadas pela Câmara neste ano. O recordista é o deputado Miguel Martini, do PHS. Das 115 sessões realizadas neste ano, ele só apareceu em 5 delas. A ausência foi justificada por licença médica. Por telefone, o deputado disse que estava fazendo quimioterapia e por isso não poderia comparecer ao Congresso. E a gente fica por aqui. Outras informações você confere no site do Correio Brasiliense e também nos jornais locais da TV Brasília no Canal 6. Eu volto na próxima edição. Até lá!